Hoje estou aqui para apresentar uma aula de micronutrientes e eu sei que o assunto pode parecer pequeno, né, como o nome desta aula, mas eu quero vir a falar para vocês, alunos de ensino médio, para trazer para vocês à tona como é importante não só o ciclo, o que que seria o ciclo, o que que seria a importância delas na natureza para a nossa vida. Então hoje a gente vai estudar um pouquinho de forma rápida e bem simples como a gente pode entender a vida, a vida como funciona em cima dos micronutrientes. Onde a gente já pode pegar algumas palavras de micro, de pequeno, e nutriente justamente relembra aquela palavra de nutrir. Ou quando a gente vai comer, se alimentar, repor nossas energias, a gente sempre vai precisar desses nutrientes que são muito importantes para a nossa vida. Eu sou aluno da UEA, da Faculdade de Ensino Normal Superior. Meu nome é Ricardo Salles Oliveira Júnior, sou o professor de vocês. E já vamos passar para o próximo slide para eu já remeter um pouco sobre, ó, como vocês podem ver na imagem aí, ó. O artigo que eu me baseei é para vocês já entenderem. Eu sei que artigo, não sei se muitos vão conhecer, mas artigo científico, que é o nome específico, é basicamente uma revista científica onde a gente vai estudar. Não vai ficar vendo fofoca de ator, de atriz. A gente vai justamente focar na ciência voltada para outros cientistas, basicamente. Onde a gente vai ser tipo como se a gente estivesse fofocando de notícias do mundo, que também é focado nisso aqui, nos artigos científicos, mas a gente vai estar mais baseado em argumentos, em testes experimentais, em vários tipos de estudos que são feitos em artigos científicos. E o exemplo que a gente pode pegar aqui, eu vou até dar um zoom aqui, ó. Ciclagem de macro e micronutrientes em suas ligações cruciais com processos geoquímicos em ecossistemas de mangue. Eu sei que pode parecer um pouco complicado esse título, mas para descomplicar um pouco a vida de vocês, é basicamente o que ele está falando aqui de ciclagem, basicamente como que vai acontecer, a origem e o fim, e quando fala de ciclagem, porque é um ciclo, ou seja, é igual a nossa vida. Os nutrientes têm origem, são desenvolvidos e vão, teoricamente, morrer, mas não são morridos, porque, como a gente já estudou em física, né? Tudo, nada morre, nada é perdido, tudo é retransformado. Então é interessante que se aplica também nos micronutrientes, onde a gente vai estudar de uma forma bem simples aqui. É mais para vocês conhecerem o artigo científico, que é muito importante para a vida acadêmica de vocês, para o ensino superior. Então vamos prosseguir com a aula. E a gente já vai começar falando sobre os manguezais, onde é um tipo de floresta, né? Quando eu falo manguezais, por que que manguezais? Realmente levou esse nome de mangue, né? Esses tipos de árvores aqui, árvores com um tronco um pouco mais fino, raízes aéreas, justamente para elas não ficarem sufocadas na água. Mas já já a gente vai, eu vou abordar um pouquinho sobre isso, eu vou dar uma introdução para vocês sobre esse assunto, porque é importante ter o contexto, né? Então, para começar, vamos começar estudando sobre a floresta, né? A gente está vendo uma floresta bem bonita aqui. Os manguezais, como eu já havia comentado o nome, eles vão estar florescendo em regiões mais ou tropicais, subtropicais ou tropicais. Ou seja, vai ser um lugar mais úmido, onde ele vai ter uma temperatura em épocas mais amenas, outras mais chuvosas, mais secas, ou seja, o, realmente o clima, as estações vão estar bem definidas nessas regiões. Então é interessante a gente notar que ela está, né, próxima de águas, né, onde a gente pode ver, né, aqui nessa imagem, onde vai ter toda uma vida aqui. Quando a gente fala de ecossistema, está justamente abordando sobre tudo isso aqui. Como a vida pode ser rica, como tem vários estágios da nossa vida, raízes finas que vão estar alimentando não só a árvore, mas também vai estar trazendo esse ciclo à tona. Então é interessante a gente ver aqui nessa imagem toda uma vida construída em um só canto, né? Então os manguezais, para resumir isso, a localização deles, só para vocês terem um pouco mais de noção, vai estar mais próxima das linhas da parte média da Terra, ou seja, mais próxima das linhas do Equador. Mas claro, quando fala subtropical, então elas vão estar um pouquinho mais distantes. Mas o referencial realmente vai ser mais próximas da linha do Equador, principalmente nas partes litorâneas, ou seja, perto de litorais, que esses litorais seriam realmente o que envolvem os mares, cidades que são envolvidas pelo mar que formam esses litorais, né? Vamos prosseguir com a nossa aula e eu trouxe essa imagem aqui para começar, como eu falei, dar um contexto que eu estava comentando para vocês. Onde, para a gente entender sobre o ciclo de micronutrientes, pelo menos o básico, né? A gente também tem que saber o básico de algumas coisas. Como funciona uma floresta? Então, uma floresta eu vou usar exemplo a nossa Amazônia, claro.
ela é autossustentável, nossa floresta amazônica. Então, as árvores, como a gente pode ver, são a base de tudo aqui. É a base da casa, da origem dos alimentos e dos animais e até dos micro-organismos, que lembra aquela palavra de micro, né? Realmente seres minúsculos que precisam também de alimento. Então, vamos continuar aqui falando sobre como a gente pode ver que quedas das folhas vão cair aqui no solo. Esse solo, essas folhas vão ser degradadas nesse solo e vai ter todo um apanhado de micro-organismos que vão estar reciclando esses nutrientes que não vão ser perdidos, só vão ser reaproveitados. E a gente pode ver que os animais eles são muito importantes, porque tem animais que se chamam detrívoros, carniceiros ou decompositores. Eles que vão ser basicamente os garis da natureza. Vão reciclar todo esse. Não vou falar sujeira, né? Porque é uma palavra feia, mas querendo ou não, pode remeter, pode ser mais fácil de lembrar assim. A sujeira que, querendo ou não, até a natureza faz. E claro que vai ter todo aquele ciclo que a gente estuda na escola entre os produtores, que os produtores são as árvores, os consumidores, que vai ser como a capivara, e quem vai comer a capivara? A onça, enfim. Também tentou, não só, esse aqui que eu estava comentando é só o ciclo terrestre, né? Mas as árvores também estão participando diretamente do ciclo aquático. Também vai ser outro assunto que também são assuntos muito específicos que a gente estou só dando contexto para vocês aqui. E para continuar nossas aulas é importante a gente dar um pouco de ênfase para o ciclo do carbono. O ciclo do carbono, como é um macronutriente, porque é um nutriente consideravelmente grande na química, né? Não só ele, mas o carbono, o nitrogênio, eh, o fósforo, são macronutrientes que vão ser considerados grandes, né? Então, eles que vão estar regulando todo esse apanhado aqui do ciclo. Então, se vamos pensar assim, se o macronutriente tem um ciclo, também, já que ele é macro, ele pode influenciar no micro também, já que ele é maior que o micro, né? Então vamos lembrar dessa ideia. Os macronutrientes vão ajudar vai ser meio que o caminho vai ser um caminho de duas vias, realmente. Então, os macronutrientes vão estar ajudando e participando juntos com os micronutrientes e vice-versa. Mas eu falo tanto de micronutrientes, quem são eles por acaso? Que para dar exemplo para vocês, eu trouxe algumas imagens, como o enxofre e o ferro. A gente vai dar ênfase na aula de hoje, porque querendo ou não, é um assunto muito mais complexo, né? É realmente nível superior. Mas eu vou dar pelo menos um apanhado para vocês entenderem o básico. E eu vou trazer dois em específico para ficar mais lúdico para vocês. Lembrar do enxofre, né? O enxofre ele vai estar ele tem um cheiro muito característico, ou seja, fedido, né? Onde ele vai remeter muito aquele cheiro de ovo. Quando a gente frita e fica com aquele cheiro podre, realmente é o enxofre, né? Só para vocês ficarem mais fácil de lembrar que é o enxofre, que é o minério que está aqui ele cristalizado, né? E o ferro, que é muito mais fácil de a gente lembrar, porque ele faz muito parte da nossa vida. E não só, claro que o ferro vai estar muito ligado à formação da terra, o ciclo lá das rochas, enfim. Só que hoje a gente vai estar tratando dos micronutrientes, ou seja, são nutrientes que vão estar dentro de organismos, ou seja, eles não fazem parte só das rochas ou até do núcleo da terra, mas também dentro do nosso corpo. Então, para a gente já indo para a parte principal da aula, vai ser uma parte bem simples também, esses dois ciclos aqui meio que se complementam, como eu já havia falado, não só com os macronutrientes, mas também eles se complementam. Então é interessante a gente ver os dois para ver como que a gente, na verdade, isso tá tão próximo da nossa vida que a gente nem percebe, né? Porque eles são micro, né? Justamente. Então, vamos continuar falando aqui. Enxofre tem todo esse ciclo aqui. Vamos começar com a plantinha. A plantinha está aqui, aproveitando das raízes dela, com outros organismos nas suas raízes, e vamos pensar no ciclo como se fosse realmente uma coisa que acontece, começa em algum lugar e termina em algum lugar, mas não necessariamente vai começar em algum lugar, porque realmente está sendo refeito esse ciclo a todo tempo. Então vamos pensar aqui, ó, que o enxofre pode sim aumentar essa incidência do enxofre por causa das indústrias, né? Mas, e também com a agropecuária, também pode aumentar porque animais como as vacas, elas, quando vão fazer sua digestão dos seus alimentos, os metabólicos, o que que seria um metabólico? Justamente o nutriente que ela cria após a sua digestão, quando ela vai excretar as suas fezes. Então, quando ela digere, ela pode colocar no seu ambiente enxofre também. E a gente pode ver pelas setas aqui que elas adentram o solo
E esse enxofre, que a primeira aparição desse enxofre vai ser essa fórmula específica, mas claro que ele vai acontecer um processo de lixiviação, que é basicamente uma degradação, onde essa lixiviação, na verdade, é a passagem desse enxofre para a parte mais interna do solo. Então vai ter toda uma diluição do solo, uma degradação do enxofre aqui. Ele vai passar de uma coisa mais bruta, né, ligado ao oxigênio, né, por isso que tem um S e um O aqui, S de enxofre e O de oxigênio. Ele vai ser degradado e vai se tornar só enxofre. Só que esse enxofre é importante sim para as plantas, elas que vão fazer essa cicla, elas que vão pegar esse enxofre e vão reutilizar ele. E claro que vai ter todo um processo aqui de reutilização, o enxofre vai ligar de novo com o oxigênio, ou seja, eles vão estar juntinhos de novo da Terra em forma de gás, de serem liberados em formas gasosas. E quem determina muito isso, junto com os micro-organismos que vão estar utilizando desse enxofre aqui na solo, principalmente são as plantas. Vai ter essa evaporação e vai de novo aqui para o céu, né? Esqueci de comentar nessa parte aí que é muito importante. Ela pode ser um ponto referencial para o nosso estudo, pois as nuvens que vão estar acumulando esses gases e vai estar tendo aquele processo, né, de justamente a formação de chuvas, onde nessas chuvas vai estar, sim, envolvido, constituído com esse enxofre, que vai estar de forma diferente, porque aqui nessa nuvem vai estar vários íons, elétrons, ou seja, componentes de um átomo que vão formar um novo elemento, onde nessa chuva vai ser derramada de novo no solo. E o ciclo continua, como eu falei. Por que eu comentei tantos processos assim? É uma coisa tão complicada mesmo? Se a gente for olhar e destrinchar de item por item, a gente vai perceber que não é tão complicado como a gente pensa. Então, a gente percebe que não é complexo. Na verdade, é grande o estudo, ou seja, não envolve só o solo, não envolve só a geografia, o clima, envolve todo o âmbito de organismo, a ação antrópica, que é a ação humana. Então, não é complexa, só realmente pode ser um pouquinho grande, mas quando a gente destrincha parte por parte, a gente pode entender melhor como o todo funciona. Nessa parte do ferro aqui, a gente pode ver que é bem parecido também com o enxofre, então não vou fazer tantos comentários, é mais para ilustração também, que, querendo ou não, são micronutrientes e eles são muito específicos para a gente entender aqui eles por completo. Então eu vou estar encerrando a aula aqui já, pois vocês já tem, pelo menos tem um apanhado já para vocês estudarem vocês mesmos, para entenderem como toda essa mágica funciona. A química realmente pode ficar fácil quando a gente estuda seriamente ela. A gente dá atenção para conceitos básicos, e é assim que a gente começa a entender não só os micronutrientes, mas a vida em si. E é assim que a gente vai perceber por que os problemas começam a aumentar quando a gente quando a gente causa o excesso desses nutrientes na natureza. E é isso, muito obrigado pela atenção.